Influência, mensagem pregada pelo irmão William Mark Branham em 30 de novembro de 1963 em Shreveport, Louisiana, USA. I'm happy to be here this morning for this fine gathering of people, especially for the young people, as I understand that this service this morning is dedicated to the young people of Shreveport. Eu estou feliz de estar aqui nesta manhã para este esplêndido ajuntamento de pessoas, especialmente pelos jovens, conforme eu entendo que este culto nesta manhã é dedicado aos jovens de Shreveport. And it's a very fine time in my life, and a highlight, I call it a red letter, to get to address the boys and girls that will be tomorrow, if there is a tomorrow. E isto é tempo muito bom em minha vida e tempo subcelente, ou eu chamaria isto de tempo memorável, falar aos rapazes e às moças que serão o amanhã, se houver um amanhã. But we're happy for this. How many different denominations is represented here this morning, this little group of people? De forma que estamos felizes por isto. Quantas denominações diferentes estão representadas aqui nesta manhã, neste pequeno grupo de pessoas? Methodists, hold up your hands. I just heard you say the denomination. All right. Baptists, hold up your hands. All right. Presbyterian. Eu diria, metodistas, mantenham suas mãos levantadas. Eu somente ouvi dizer na apresentação. Correto? Batistas, mantenham suas mãos levantadas. Bom, presbiteriano. Lutheran. Pentecostals, and Nazarenes. Olhem só, luteranos, pentecostais, nazarenos. Holiness. Any other denomination I haven't mentioned, raise up your hand. Peregrinos da santidade. Alguma outra denominação que eu não tenha mencionado, levante sua mão. Catholics in here, let's see them raise up their hands, yeah? Me pergunto se há católicos aqui, vejamos eles levantarem suas mãos. Sim, estão vendo? Would there happen to be an Orthodox Jew? Let's see. Sucederia de haver judeu ortodoxo? Deixe-me ver sua mão. Está bem, senhor? Sometimes, I think you're not long ago, the last meeting here, we had one of the rabbis here in the meeting from the Jewish Orthodox, which is really the mother of all this. See, she brought forth the child, the Orthodox Church. Certo dia, eu creio, aqui não muito tempo atrás, no último encontro aqui, nós tivemos dos rabis aqui no encontro da ortodoxa judaica, que é verdadeiramente a mãe de tudo isso. Vê, ela gerou a criança, a igreja ortodoxa gerou a igreja cristã. Brought forth the Christian Church out of Judaism come Christianity. And so we're very happy to see you represented here this morning at your church and your stand. Fora do judaísmo veio o cristianismo. E desta forma nós estamos muito felizes de ver vocês representados aqui nesta manhã de suas igrejas e seus lugares. I certainly believe this, that God, if He should come today, He would not ask that question. E eu certamente creio nisto, que Deus, se Ele viesse hoje, Ele não faria aquela pergunta. Going in this morning, He would just take those who are ready to go. Se nós todos fôssemos nesta manhã, Ele somente tomaria aqueles que estivessem prontos para ir.
Years ago, I used to ranch. Anos atrás, eu costumava trabalhar na fazenda de gado. And I was out there a few months ago, again, stood out the gate with some of the brethren. I see sitting here this morning, Brother. E eu estive ali novamente há poucos meses atrás, permaneci exatamente na porteira com alguns dos irmãos que eu vejo sentados aqui nesta manhã. Brother Banks Woods from my church in Jeffersonville, and we. Irmão Wilt Evans, irmão Banks Wood, de minha igreja em Jeffersonville. Through this gap where I've talked about so much. E nós havíamos passado através desta brecha de onde nós havíamos falado tanto. Every morning when he was driving the cattle up off of the association, he was driving their cattle into the forest, the Repentall Forest. E eu sentei ali muitas manhãs, quando eles estavam dirigindo o gado para fora da associação, estavam dirigindo o seu gado para a floresta Arapaho. Troublesome River Hereford Association grazes the forest on this side of the Troublesome River. O gado da associação Hereford do rio Troublesome pasta na floresta neste lado do rio Troublesome. The East Fork. And then there's a West Fork Troublesome, and then the upper Troublesome River grazes that side. Que é chamado de confluência leste. Então há uma confluência oeste do rio Troublesome e o gado do rio Troublesome superior pasta naquele lado. Now, your range can produce, I think it's 2 bales of hay now. E agora, de sua fazenda, ou se sua fazenda de gado pode produzir, eu acho que é 2 fardos de feno agora. You can put a cow in for each 2 bales of hay. And of course, the Chamber of Commerce has your brand and how many cattle your brand takes care of, or your range. No ano, você pode pôr uma vaca para cada 2 fardos de feno. E, naturalmente, a Associação do Comércio tem sua marca de fogo. E a quantidade de gado que sua marca de fogo toma conta, ou o seu rancho. Has to stand there to count these cattle as they go in. E um guarda florestal tem que permanecer ali para contar este gado enquanto entra. He's forced to check them over, what brands goes in, and nothing can go in there except a genuine thoroughbred Hereford, because it's a Hereford association. But a Hereford, registered Hereford, because the bulls and so many bulls and so many cows and so forth, it has to be that way because it keeps the pedigree of the cattle around. Nada no seu Hereford registrado por causa dos touros e tantos touros para tantas vacas e assim por diante. Isto tem que ser daquela maneira porque isto mantém o pedigree do gado. It must be a registered Hereford to go in there. E deve ser Hereford registrado para entrar ali. And you know, I watched the ranger as he would count the cattle as they went in, checking. He never one time. E vocês sabem, eu observava o guarda florestal enquanto ele contava o gado à medida que entrava, conferindo. Never seen him yet look at a brand or examine a brand. E ele nem uma vez, assim como eu sempre o havia visto, olhava na marca ou examinava uma marca. Many brands going in, such as the Grimes is there, the Diamond Bar, ours is the Turkey Track, and then the Tripod, and the different brands that went in on that farce. He never. Havia muitas marcas entrando, tais como a Grimes ali, a Diamond Bar. As nossas eram a Turkey Track, e então a Tripod, e diferentes marcas que iam entrando naquela floresta. Brand had, but he searched every ear to be sure the blood tag was there. Nothing. Ele nunca notou que marca eles tinham, porém ele examinava cada orelha para estar certo que o sinal do sangue estava ali.
Red Hereford could go in. Nada, a não ser um Hereford puro sangue podia entrar ali. And I've sat there many times, I thought that's the way it'll be at the judgment. E eu estive sentado. Bom dia com nosso Senhor, nosso glorioso e bendito Jesus Cristo nesta manhã. Louvamos a Deus pelo dom da vida eterna que Ele tem nos concedido. Estamos ouvindo aí a mensagem Influência, na tradução de Goiânia, na voz do nosso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Agradecemos a Deus pelas bênçãos derramadas, suas misericórdias, se derramando sobre nós cada manhã. E esta é a razão de não sermos consumidos, porque a sua graça, a sua misericórdia se renova a cada manhã. No livro de São Marcos, no capítulo 16, o verso 15, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. O Senhor abençoe a leitura de sua bendita palavra. Na mensagem Deus em seu povo, o profeta de Deus diz aqui no parágrafo 4, ele diz: não que eu tenha algo contra qualquer denominação, porque eu vejo que Deus não faz nenhuma acepção de pessoas. Ele cura o metodista, batista, católico, pentecostal e todos. Amém? A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e sarou o povo. E Deus não faz acepção de pessoa. Como nós acabamos de ouvir na voz do profeta de Deus, que quando eles entravam ali naquele pasto, eles não olhavam a marca do dono. Eles olhavam a marca do sangue, da origem daquele animal. E Deus não olha para as pessoas por meio de denominação, ou por meio desse ou daquele grupo. Deus olha através do sangue de Jesus Cristo. Essa cortina de sangue que envolveu o mundo. Sim, que envolveu o mundo. Mas o mundo, sim. Se não tem aí essa cortina de sangue, Deus já teria colocado fogo no mundo inteiro e destruído. Mas, enquanto estiver aí essa cortina de sangue protegendo, Deus não está vendo pecado. Ele está vendo o sangue de seu Filho Jesus Cristo.
E ele não olha para mim e para você através desse ou daquele grupo. Ele olha através do sangue de Jesus Cristo. Quando a pessoa entra na fila de oração, Deus não faz acepção. Deus não respeita o grupo, ou denominação, se é metodista, se é batista, se é pentecostal, se é unicista, dualista. Não. Deus respeita a fé daquela pessoa nele. Não a fé metodista, mas a fé em Jesus Cristo. Muito bem. O profeta disse assim: ele cura o metodista, o batista, o católico, o pentecostal e todos. Deus não respeita sua filiação com a igreja. Ele respeita a sua fé. Respeita a sua fé nele. Portanto, ele sempre dizia para as pessoas: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé te libertou. Em outras palavras, às vezes, ele dizia assim: vá, e como creste, seja feito. Aí está. Deus não muda, nem a sua palavra. Portanto, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No livro de Marcos, o Evangelho de São Marcos, ele disse: todo aquele que crer, em seguida, e for batizado, será salvo. Olha, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Não? Você vai plantar um pé de café, você vai plantar milho, você tem que ter fé que vai nascer, que vai chover, que vai produzir. Pode ser que a primeira vez não saia como você queira, mas nem por isso você desiste. Você permanece crendo. Você sai para trabalhar, você crê que vai trabalhar e que vai voltar para sua casa. Então, sem fé, você não pode fazer nada. E aí é que está a coisa. Se você vai fazer algo, você tem que crer que aquilo é o correto. Você não pode estar vacilando, oscilando. Eu vou trabalhar, mas se não der certo eu volto. Você já nem foi, na verdade. Você tem que ter firmeza no que vai fazer. A fé é isso, a fé, ela é persistente naquilo que está determinada a fazer. Então, o irmão Brana diz aqui, ele nem mesmo e cura, você nem mesmo precisa ser um cristão para ser curado. Aí está a coisa. Você nem mesmo precisa ser um cristão para ser curado. Mas, a fim de permanecer curado, você tem que se tornar um cristão.
Senão a mesma fé que tira, a incredulidade traz de volta. Lembra que Jesus disse assim? Disse, vá e não peques mais. Uma coisa pior que esta virá sobre você. Ah, você foi curado? Ah, eu fui, pastor. Fui, graças a Deus, estou contente. Aí você volta para a condição mundana, a fazer coisas que você sabe que a Bíblia proíbe. Fala, não, mas Deus me curou e tal. Uma coisa pior virá sobre você. E você sabe que o que é algo pior do que isso? Incredulidade. E incredulidade é pecado. Deus já te deu aquela bênção para você provar que Ele é o grande curador. E assim como Ele é o grande curador, Ele é o grande salvador também. Mas a pessoa recebe aquela cura, ele sossega, né? Ah, Deus está me abençoando aqui, eu não tenho nem que me batizar em nome de Jesus Cristo. Bom, meu irmão, minha irmã, algo pior virá. Pode ter certeza disso. Quando você enxerga as coisas de Deus, prova delas e depois dá as costas. Irmão Brana disse, Jesus disse, né? Vai e não peques mais. Uma coisa pior que esta virá sobre você. E então eu vejo muitas vezes santos calejados virem através da fila de oração. Homens e mulheres que viveram piedosamente e falham em serem curados. Isto depende de sua fé. Isso mesmo. Isso depende de sua fé. Mas depois que você recebe, volta àquela situação de novo. E logo você vai ver que você teve uma oportunidade que vale muito mais do que ouro e você jogou fora. Você desperdiçou aquilo. Isso mesmo. Não deve esperar boas coisas quando Deus abençoa uma pessoa, curando, lhe dando uma oportunidade e ele vira as costas para aquilo. Recebe a bênção. Você lembra dos 10 que foram curados? Os 10 leprosos? Jesus disse, vai e apresenta-te ao sacerdote. Os 10 foram e se apresentaram. Sim, deram testemunho, viram que estava limpo. Quantos voltou para agradecer? Um só. Só um voltou para se curvar diante de Jesus e ser grato. Agora, o que será que aconteceu com os outros 9, né? Não voltaram mais. Mas eles perderam o melhor. Aqueles 9 que não voltou, perdeu o melhor. Eles perderam de ter não só a cura, mas de ter o autor da cura em seus corações, em suas vidas. Olha, o sacerdote deu testemunho, não, vocês estão limpos. Pode voltar a uma vida normal na sociedade. E eles voltaram para a sociedade daquele dia.
mas não voltaram para Cristo. Mas teve um que retornou. Isso mesmo. Retornou até Cristo e caiu de joelho e deu graça. Oh, irmãos, como é triste ser mal agradecido, ser um ingrato. Mas um voltou e ficou com o mestre, né? Veja bem, isso depende de sua fé. Nos dias quando o mestre estava aqui, os sacerdotes, que eram homens santos, eles tinham que ser santos. Eles não podiam ser sacerdotes se não fossem santos. Eles tinham que ser um estudante da palavra. Não havia ninguém que pudesse apontar um dedo de desdém em direção a eles, porque eles eram santos, homens justos, e eles falharam em receber as bênçãos que às vezes os gentios incrédulos que viram Jesus e viram suas obras creram e eles os curou, sendo que sacerdote e outros não puderam ser curados. Sabe por causa do quê? Por causa de sua incredulidade na palavra de Deus. Estavam estribados em sua denominação, em seus credos, e rejeitaram o príncipe da vida. Não só rejeitaram, mas como também o crucificaram. E eles eram homens considerados naqueles dias como santos, porque eram sacerdotes, eram escribas, eram doutores da lei e rejeitaram a Cristo. Oh, que coisa! Isto também pode estar se repetindo no dia de hoje, quando tem estudantes da Bíblia, pessoas religiosas, rabinos, que têm os seus nomes escritos na parede em letras de ouro e não podem receber a revelação da palavra de Deus, ou mesmo que a enxergue, se verem impedido de se decidir a estar, a crer, a receber a palavra por causa de seus títulos de rabino, por causa de seus salários gordos no final do mês. Oh, por serem sustentados por uma denominação, por um credo e assim por diante. Eles não podem saírem e deixarem suas denominações e virem para serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não podem tomar o nome do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Eles tomam o nome de uma trindade de pessoa. Sim, eles invocam a 3 pessoas, quando a própria Bíblia não fala nada de 3 pessoas, mas fala de um único Deus, cujo nome é Senhor Jesus Cristo. Sim, o nome de Deus aqui na terra é Senhor Jesus Cristo. Pois São Pedro, o apóstolo Pedro disse:
em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação no nome de uma Santíssima Trindade. Não há cura no nome de uma Santíssima Trindade de pessoa. Mas há um nome que cura, o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele não é a segunda pessoa. Ele não é a terceira pessoa. Ele é a pessoa de Deus. Ele é o grande curador. Ele tem seus ofícios aqui. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Rosa de Saron. Ele é Lírio dos Vales. Ele é o Cordeiro que foi provido por Deus no Monte Moriá. Sim, ele é tudo isso, mas o seu nome conhecido, identificado aqui, chama-se Senhor Jesus Cristo. Por isso que no livro de Filipenses, na cartas aos Filipenses, Paulo escreveu que todo joelho, tanto no céu como na terra, se dobrará ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí pense um pouquinho nisso. Se existe uma Maria lá, ela vai ter que se dobrar diante deste nome. Se existe mais duas pessoas lá, vai ter que se dobrar diante deste nome. Ele é o único Salvador. No livro de Isaías, Deus disse: eu sou Salvador e ninguém mais comigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus Cristo é aquele Deus do Velho Testamento. É aquele Jeová do Velho Testamento. E aquele Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Foi isto que Paulo disse, que Deus é Salvador em Cristo, que Deus foi conhecido na face de Jesus Cristo. Então, ele é o grande curador. Ele já te curou se você crê. Sim, há 2000 anos atrás, quando ele operou a salvação, a minha e a tua salvação, nesse mesmo dia, ele também operou a sua cura, a minha cura. Tudo foi feito, foi consumado num dia só, num momento só. Salvação, cura, libertação. Ele trouxe tudo isso para nós e depois ele comissionou os seus apóstolos aqui em Marcos 16, verso 15. Isto é o cumprimento da palavra que você está ouvindo agora. É o cumprimento da comissão de Deus para a sua pequena noiva. Ele é o grande curador. Ele é o único nome que salva, que liberta, que perdoa pecado. Ele não é a terceira pessoa, ele não é a segunda pessoa. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Oh, quantos crentes às vezes dizem assim: primeiro lugar tem que ser para Jesus. É verdade. Porém, não sabe ele que a própria denominação dele coloca Jesus como segundo. Que coisa! Como você pode ter uma crença tão errada, tão torcida, tão confusa e achar que está indo para o céu? Mas você pode acertar isso esta manhã, tirar essa doutrina de três pessoas da Santíssima Trindade do seu coração
e colocar aí no seu coração: Jesus não é a segunda, é o primeiro e o último. É o derradeiro e o primeiro. É o princípio e o fim. É aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Não é isso que está lá em Apocalipse? Leia sua Bíblia e veja se isso não está lá. Sim, o Todo-Poderoso. Ora, se Jesus é o segundo, como que ele é o Todo-Poderoso? Ah, você fala, o Todo-Poderoso é Deus. É isso mesmo, é que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus em forma de carne humana. Jesus Cristo é o Deus Palavra, é o Verbo. E ele tem um nome aqui que se chama Senhor Jesus Cristo. Se não foi batizado em nome de Jesus Cristo e deseja ser salvo, então creia nele, seja batizado em seu nome e será salvo. É o que diz aqui em Marcos 16. Não é num batismo de 3 pessoas, de 2 pessoas, num batismo por aspersão ou até mesmo por imersão, mas em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te dê fé para crer em toda a palavra, fé no Filho de Deus, fé na palavra de Deus. Sim, e Deus te encherá com seu Espírito Santo nesta manhã. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.